Olá, boa noite a todos. Quem está presente aí, Gerlúcio, Micaela. Estão me ouvindo? Ei, prof, boa noite. Boa noite. Só que foi de verdade. Não. Não, mas não está segurando, né? Não sei como segurar. Apareceu aí. Eu acho que vai segurar mais. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto do momento, coronavírus. Mais alguém pegou corona aqui da turma que está no chat? A Cida falou que pegou. Eu também peguei. Estão me ouvindo? Oi, Kelly, sim, estou ouvindo. Eu também tive. Cadê? É uma barra, né? Mas Os meus sintomas foram bem leves, né? Então, assim, nos últimos dias que eu fiquei mais baqueadinha, mas graças a Deus não foi tão grave. Graças a Deus. Bom, gente, sobre o corona, o que a gente deve sempre começar falando sobre o coronavírus é que é uma doença nova. Então, assim, pode ser até que alguma informação que esteja dentro dessa aula, ela já se torne desatualizada, ou foi modificada, ou foi atualizada, porque, assim, é uma doença... Está tendo um ruído aí. Você quer parar? Ninguém falou mesmo. O que ele falou? Comigo fone, mãe. Comigo o fone pegou para passar. Botei no mudo aqui. Então, o coronavírus, gente, é uma doença considerada muito nova, ainda por toda a classe médica, por toda a classe da saúde. Então, por isso que está causando tanto transtorno, né? O desconhecimento da doença, a sociedade médica, a sociedade de pesquisa, ainda não tem um total conhecimento sobre a doença. Tanto é que a cada dia que vocês podem observar, sai uma nova notícia, sai uma nova pesquisa, sai um novo estudo. Então, assim, tudo que eu vou abordar aqui, em algum momento futuro, recente, em algum passado, alguns dias, ou até algumas horas, dependendo, isso pode ser modificado ainda, entendeu? Então, mas o que a gente conhece por enquanto já dá para ter uma boa noção sobre a doença.
Então, assim, a gente vê que a gente estamos ainda aguardando uma vacina para o coronavírus, né? Ela ainda não está totalmente, nesse momento, não existe ainda uma vacina específica para o corona, entendeu? Que seria o melhor dos mundos, né? Porque é uma doença que tem um potencial alto de contaminação e que os seus sintomas podem, né, podem ser fatais para os indivíduos. Então, tanto uma vacina quanto algum medicamento específico que diminua esses sintomas, eles ainda não são tão evidentes ainda no mercado. Então, assim, alguns termos importantes, né? Antes da pandemia, existem outros termos parecidos da pandemia, né? Que é uma endemia. São classificados levando em conta o número de ocorrência. A doença endêmica, ela aparece com frequência em um local apenas, não se espalhando para outros. E ela é classificada de forma sazonal. Sazonal é quando, por exemplo, uma doença ela acontece sempre no mês de julho. Então, em julho, agosto, acabou. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, nada, não tem a doença. Quando volta para julho, ela volta a acontecer de novo, por algum motivo geográfico, chuvas, falta de chuvas, por exemplo. Entendeu? Então, a sazonalidade é isso, ela acontecer sempre no mesmo período do ano. E aí um exemplo que a gente tem é, por exemplo, a febre amarela na região amazônica. Então, a febre amarela, geralmente, ela só ocorre na região amazônica. É um local específico, entendeu? Ela não é comum ela acontecer também em outras regiões do Brasil, entendeu? Mas acontece, né, Gabriel? Acontece. Assim, de uns tempos para cá, a gente está falando especificamente da febre amarela. Ela tem já ocorrido já em outras localidades. Mas, a É, princípio, a febre amarela ela só acontecia dentro da região amazônica. sabe por que eu estou te falando? Porque o meu irmão teve febre amarela, tá? Teve, né? Uhum. Então, é quando um surto acontece dentro de uma região, entendeu? Então, é uma região menor comparada. Quando a gente já tem uma epidemia, já são doenças infecto-contagiosas que ocorrem em uma região e uma comunidade. Ou seja, é uma doença que ela se alastra por bairros, por cidades, por estados até. Então, por exemplo, a dengue. A dengue já ocorre em toda a região do Espírito Santo, em toda a região do Rio de Janeiro, em toda a região de São Paulo, e ela consegue ir se multiplicando aí pelos estados. Então, é uma epidemia. Tá ok? E já a pandemia, né, que é o caso do corona, é quando é uma doença que é infecto-contagiosa e ela se propaga de uma maneira muito rápida. E isso entre países. Ou seja, uma doença que começou na China foi se alastrando por todo o mundo. Então, começou na China, foi para a Europa, toda a Ásia, e ela foi se manifestando na maioria dos países, né, na maioria dos países atualmente. Então, alguns exemplos de pandemia, né, tuberculose, peste negra, gripe asiática, gripe espanhola, tifo. E o câncer, ele provoca milhares de mortes em todo o mundo. Só que ele não é considerado uma doença pandêmica, né? Porque ela não é uma doença transmissível. O câncer, eu não passo o câncer para uma outra pessoa.
Então, por mais que essa doença ela acometa todos os países, ela não é uma doença que é contagiosa de uma Nossa, pessoa o para áudio tá falhando. ela é geneticamente transferida do pai para o filho, do filho para o filho e por aí vai. Mas eu não contamino uma pessoa por conta do câncer. Entenderam? Então, aqui alguns exemplos de pandemias que já ocorreram antes dessa mais nova dessa nova pandemia, que é a peste negra ou peste bubônica. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e ratos. E seus sintomas incluem inchaço nos gânglios linfáticos na virilha, axila ou pescoço. Então, outros sintomas são calafrios, dor de cabeça, fadiga, dores musculares. E no total, essa praga pode ter reduzido a população em até 450 milhões de pessoas, de 450 milhões para 350 na época, milhões. Então a gente está falando aí de uma perda de 100 milhões de pessoas na época. Ela era muito mais comum em relação a na Europa, né? Gente, só um minutinho que eu tô doido para espirrar aqui. Só um minutinho que eu já tô voltando. E aí, pessoal, voltei. Desculpa aí a demora. Então, estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Alguém pode responder aí? Sim, Gabriel. Show. Então vamos lá. Então, a peste negra ela se desencadeou principalmente na região da Europa. Toda a região da Europa foi atingida. Já a varíola, ela atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Os sintomas eram febre seguidos de erupção na garganta, na boca e no rosto. E ela foi felizmente erradicada em 1980, após uma campanha de vacinação em massa. Já a cólera, ela
Em 1817, ela matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Fibrio cholerae, ela sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos, de tempos em tempos. Portanto, ela ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Já a gripe espanhola, acredita-se que ela causou entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido por essa pandemia em 1918, por causa de um vírus influenza mortal. O vírus veio da Europa e a bordo do navio Demerara. O transatlântico infectou também aqui no Brasil, em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E os sintomas da doença eram muito parecidos com o do atual coronavírus. E ainda não existia cura. Já a gripe suína, mais conhecida como H1N1, foi o primeiro causador de pandemia no século XXI. Ele foi surgido de porcos em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando cerca de 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado naquele ano, no final de junho, e 627 pessoas foram infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. E aí a gente chega no coronavírus, né? O coronavírus, ele é da família Coroviridae. Ele se chama coronavírus porque quando a gente observa ele em uma microscopia eletrônica, a microscopia eletrônica ela é diferente da microscopia óptica. A microscopia óptica é a que a gente tem nos laboratórios, que é o microscópio convencional. Já na microscopia eletrônica, ela vê milhões de vezes mais perto do que um microscópio convencional. Então ele é mais voltado para a área de pesquisa, o microscópio eletrônico. Então, ele não existe, existem pouquíssimos microscópios eletrônicos, por exemplo, no Brasil. Ele é mais voltado para indústrias farmacêuticas, para algumas faculdades no Brasil tem, isso a gente conta nos dedos, né? São pouquíssimas, tá? E aí, nesse microscópio, a gente consegue visualizar o vírus, né? No microscópio óptico, que a gente tem em laboratório, a gente não consegue visualizar essas estruturas. E aí, quando a gente vê, né? Eu nunca vi, mas a gente vê imagens dele. Ele tem a aparência de uma coroa solar. Então, lembra muito o Sol. Por isso, ele é chamado de coronavírus. E aí ele é responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que é o famoso SARS-CoV. A gente vê muito sendo falado essa sigla, né, essa sigla SARS-CoV por COVID. Então, é isso que significa, síndrome respiratória aguda grave. Que é um dos sintomas que o COVID, que o coronavírus consegue deixar na pessoa como sintoma. E o coronavírus ele tem um alto poder de contágio, né? Aqui tá as imagens, né, do coronavírus em microscopia eletrônica. Então é dessa forma que é visto no microscópio. Olha só como que ele parece muito, ele lembra muito a ilustração do Sol, né? Redondo, com algumas proteínas de membrana pelo lado de fora, que aí parece muito com o Sol. Aqui, ó, mais algumas imagens já com cores, né? Então eles ficam bem parecidos com o Sol mesmo, bem parecidos. Então, a estrutura do vírus.
ele, como eu já falei, né, ele tem um halo em formato de Sol, ele tem de 80, ele pode medir de 80 até 160 nanômetros, ou seja, muito pequeno, e ele é envelopado com um RNA positivo. Então, vocês lembram que no começo das aulas eu citava, né, que o vírus de modo geral, ele pode ter tanto RNA como DNA, pode ter os dois, pode ter o RNA como a enzima, transcriptase reversa. Então, assim, cada vírus tem um tipo de material genético. O coronavírus, ele vai ter o RNA com a cadeia positiva, que é esse aqui. Quis fazer marcar a bolinha. Então, é esse material que vai estar contido no interior do vírus. E aí ele também é composto por membranas lipoproteicas. E aí essa membrana, ela é de fosfolipídios. E aí essa membrana, ela é composta por fosfolipídios e por proteínas de membrana, que são as chamadas proteínas spike. E aí a gente pode, eu deixei um asterisco nessa proteína. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Eu falo muito, não sei se vocês estão acompanhando o assunto. Não, até agora tá tranquilo, Gabriel. Cheguei agora, não estou acompanhando. Quem chegou agora? É a Mari. Ah, e aí, Mari, beleza? Também estou acompanhando. Ah, beleza. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me parar, pode gritar aí, porque eu fico falando sozinho, às vezes eu vou no meu raciocínio e talvez eu possa não estar repassando a informação de uma maneira correta, né? Mas aí vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem, tá? Hein, Gabriel? Uma perguntinha, já que parou aí já sobre os componentes que é composto o vírus. E essa vacina que está sendo anunciada aí que em dezembro e janeiro eles vão começar a vacinar a população. Ah. O que tem? Sobre os reagentes, no caso, vai ser aquela fórmula que estava anunciando, que por enquanto o vírus não tem como matá-lo ele e ia reforçar o sistema imunológico da pessoa para, vamos dizer assim, para retardar e expulsar o vírus do corpo, seria isso? Assim, existem diversas formas de se criar uma vacina, né? Eu não sei de qual você está se referindo, mas existem várias formas. Uma delas o organismo ele conseguir produzir os anticorpos necessários para a detecção para conseguir combater o vírus previamente, né? E aí, assim, tem várias formas de ser desenvolvida uma vacina, entendeu? E aí, para se desenvolver uma vacina, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela demora anos, até décadas para ser desenvolvida, entendeu? Então, só que esse coronavírus, ele tá causando uma urgência tão grande em todo mundo que isso tá para ser lançado assim de uma maneira considerada recorde comparada a outras vacinas, entendeu? Porque tem também uma corrida financeira nesse lado, né? Quem criar a primeira vacina de corona vai desembolsar um valor assim estratosférico, entendeu? Só que para lançar uma vacina, ela tem que ser muito, muito estudada. Não tipo assim, é para evitar
Por exemplo, eu vou comprar uma vacina, vou aplicar no meu braço uma vacina de corona. Só que aí ele dá uma reação antialérgica em mim que eu passo mal e morro, por exemplo. Então isso tem que ser muito bem estudado, né? Tem que ser muito bem validado para ser colocado no mercado. Então, não é simples desenvolver uma vacina, entendeu? Tem que ser testada, né, Gabriel? Tem que ser testado, tem várias etapas de testagem, né? Testagem em laboratório, testagem em animais, depois parte para a testagem controlada em humanos, para depois de uma série de análises, ela vir a ser comercializada, entendeu? Mas com relação ao corona, é uma necessidade tão grande nesse momento que não que as etapas estão sendo puladas, mas elas estão sendo feitas de uma maneira muito mais rápida, muito mais rápida que o habitual. Hein, professor? Oi. É igual sobre essa vacina aí que está falando. Porque geralmente, quando a gente toma essa vacina de gripe, ela já dá uma reação, assim, né? Uhum. Você pode observar que quando a gente toma essa vacina de gripe, passa uns 2 dias, assim, o corpo, algumas pessoas, né? Eu mesmo, quando tomei, fica assim, com o corpo ruim, né? Querendo, tipo, dar uma gripe. Será que eles produzindo essa vacina, será que vai ter alguma reação também para ver? Isso tudo tem que ser avaliado. Perfeita colocação. E aí pode acontecer também nesse sentido, é uma pergunta que fica também, né? Será que a vacina ela vai valer para sempre? Será que a pessoa que já pegou o coronavírus, ele pode ser reinfectado futuramente? Será que ela vai estar produzindo anticorpos para sempre ou não? Porque o vírus da gripe, por exemplo, ele tem essa característica. Ele consegue mudar o seu DNA e aí, por mais que a gente pegue o vírus da gripe hoje, no ano que vem ele já vai ser um novo vírus que o anticorpo produzido ele não vai conseguir, não vale de nada, entendeu? Então, assim, normalmente, por quê? Porque quando a gente tem contato com uma doença, o nosso corpo ele cria anticorpos para, para evitar, né, novas infecções. Só que esse anticorpo ele é específico para essa doença. Se a doença muda, o anticorpo não consegue mudar junto. Ele vai ter que desenvolver uma nova forma de defesa. Tem que ser muito bem estudado, né? Porque, É. igual você falou aí, porque é muito perigoso essas coisas assim, porque tem ser humanos, igual, às vezes, certo tipo de vacina, ou às vezes a pessoa dá uma reação mesmo, acaba passando mal, entendeu? Uhum. Tem que. Tem que tomar as empresas que fazem o desenvolvimento de vacinas, eles estão querendo, lógico, como toda empresa, né, ganhar dinheiro, né? Só que eles têm que ter um cuidado muito grande nesse sentido, porque os riscos associados a esse ganhar dinheiro, ele é muito alto, né? Se a empresa lança uma vacina errada, uma vacina que não funciona, ela perde toda a sua credibilidade e pode ir à falência em questão de minutos, né? Até porque, professor, assim, é uma situação assim, nós estamos vivendo uma situação assim muito difícil, coisas que a gente nunca passou, a gente está passando. É tantas coisas, fake news que eles colocam às vezes no Face ou nas redes sociais, que as pessoas às vezes umas podem acreditar e outras não, porque às vezes eles jogam assim uma reportagem, às vezes as pessoas falando bem assim, mas eles estão querendo fazer essa vacina, mas é para contaminar um monte de gente. Aí tem pessoas às vezes que não sabem das coisas, né? E falam assim, eu vou tomar essa vacina, às vezes é para melhorar, e a pessoa fica com medo, né? Não vou tomar essa vacina porque essa vacina está sendo contaminada, eu vou me contaminar, eles estão querendo me matar. Uhum. Aí a gente mistura muito ainda esse jogo de informações, né, desencontradas,
Então, a pessoa acaba ficando doida, né? Com a quantidade de informação que ela recebe. Ela tem que saber filtrar muito bem o que procede e o que não procede. O mais ideal é que sempre seja lido, né, informações de fontes confiáveis, de fontes de pesquisa, de fontes confiáveis da medicina, entendeu? Ok. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a membrana lipoproteica do vírus, ela é basicamente constituída por fosfolipídios e por proteínas, principalmente a proteína spike. E essa proteína, ela é muito importante na estrutura do vírus, porque é ela que faz esse jogo do parecendo que é o Sol. São essas proteínas externas aqui que dão que dá o formato, entendeu? Do coronavírus. Então aqui está a estrutura, né, mais específica, um desenhozinho, né? Então, ó, a proteína spike aqui em amarelo e o núcleo RNA positivo dentro, né? São as principais das estruturas que contém aí o coronavírus. Então, quando eu falo o RNA positivo, também existe, como eu já falei em aulas anteriores, o RNA negativo. E aí, qual que é a vantagem do corona nesse sentido? Porque para um vírus ele conseguir se replicar dentro das células, se ele for um RNA negativo, ele ainda precisa se tornar positivo para começar a replicação. No caso do corona, ele já tem esse adianto. Por quê? Porque ele já é um RNA positivo. Então ele não perde tempo se desenvolvendo dentro da célula. Ele entra na célula e já manda a ordem de multiplicação. Então é isso que faz o coronavírus, é uma das características dele, que o torna tão agressivo. Entenderam? Então, o corona, na verdade, o coronavírus, ele não é um vírus. Ele ele é um grupo de vírus, né? Existem cerca de 40 subtipos de corona encontrados já no mundo, identificados. E aí, desses, apenas 7 acometem seres humanos. Então, outros tipos de corona, eles atacam principalmente morcegos, né? Que é muito falado, né? Foi onde foi originado o primeiro coronavírus, mas existem outros tipos de vírus que pegam também somente em camelo, ou dromedário, ou gambá, ou serpente, baleia, até baleia pode contrair coronavírus. Gabriel, Oi? Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. O coronavírus, ele não pega no animal, né? Assim, no cachorro, no gato. Né? Então, o nosso coronavírus que acomete em seres humanos, a gente não consegue contagiar os animais, porque esse vírus ele só é para humanos. Entendeu? Que nem aqui eu estou falando no slide, ó. Existe o coronavírus para camelo. O coronavírus de camelo, ele só contamina camelos. Ele não vai contaminar humanos. Entendeu? Uhum. O coronavírus de dromedário, ele só vai contaminar dromedários. Ele não vai contaminar seres humanos. Então, o coronavírus que contamina humanos, ele não contamina cachorros, por exemplo. Entendeu? O que pode acontecer é o quê? É uma pessoa que está contaminada com corona, eu vou e estou tossindo na frente do cachorro. Né? Então, o cachorro ele acaba recebendo os respingos de saliva do falar da pessoa.
E aí esse cachorro ele fica os pelos dele, né, com as patas, com a cabeça dele, ele fica de fora contaminado pelo corona. E aí se uma outra pessoa fizer um carinho no cachorro, e aí vir colocar a mão no olho, colocar a mão na boca, ela